Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Como é que tá o som? Estão me ouvindo aí? Tá tranquilo? Podem mandar aqui no chat, às vezes o som fica um pouco mais baixo. Mas é isso aí, gente. Hoje, então, é a nossa última tarde dessa segunda edição do Vai Lá e Faz Online. E a Agência de Inovação agradece imensamente a participação e disponibilidade de todos vocês nessas tardes que vocês participaram e hoje a gente espera que vocês tenham aproveitado e aproveitem ao máximo o conteúdo que vem sendo exposto. E hoje o nosso assunto será sobre, para você, na verdade, que quer montar uma startup e tem dificuldade, acha meio complicada essa área jurídica, então nós vamos ter uma participação muito legal hoje, tá? Que é o Thales Farias, ele é co-founder e advogado lá da Start Law. E ele vai nos ajudar com esse tema hoje, de descomplicar essa parte jurídica aí para você que quer montar uma startup. Thales, muito obrigada pela sua disponibilidade hoje, tá? Por participar com a gente. E aí a palavra é toda sua. Obrigado, Fran. Pessoal, boa tarde. É um prazer inenarrável estar aqui falando com vocês, poder trocar um pouco uma ideia sobre essa questão do âmbito jurídico para startups. Assim como todo e qualquer projeto, uma startup começa como uma ideia, né? Então, se você tem uma ideia, você talvez tenha uma startup e não sabe. E aí, hoje, a gente vai tentar descomplicar um pouquinho esse bate-papo sobre as questões jurídicas, porque muitas vezes as questões jurídicas são dos maiores entraves que existem para quem está objetivando aí montar um negócio. E o nosso intuito com essa troca de ideias hoje é mostrar para vocês que não é um bicho de 7 cabeças, é mostrar para vocês que é totalmente plausível, é totalmente tangível você ter uma ideia, trazer ela para o mundo real, né? Você conseguir construir algo a partir de um projeto e mostrar também que o jurídico não é tão complicado assim. São coisas essenciais, são coisas indispensáveis, vocês vão ver na nossa troca de ideias o porquê, mas são coisas que são simples de serem feitas, se feitas por um profissional habilitado. Eu só queria saber se alguém puder me falar, a tela está aparecendo para todo mundo? Vocês estão conseguindo ver bem a apresentação? Deixa eu abrir aqui o chat. Beleza, maravilha. Então, pessoal, vamos começar essa troca de ideias hoje. Eu espero que seja um bate-papo legal para todo mundo. E antes de mais nada, a gente vai conversar. Eu quero trocar para vocês aqui. Deixa eu só fazer uma inversão das coisas, porque tem um slide que está no lugar errado aqui. Mas, antes de mais nada, eu quero me apresentar para vocês, pessoal. Meu nome é Thales, eu sou bacharel em Direito, me formei agora em 2019, sou advogado pela OAB Paraná, sou cofundador da Start Law, sou a Head of Legal da Smart Tour Brasil, uma startup de Santa Catarina, e também sou mentor de startups. Hoje eu tenho alguns projetos em paralelos aqui que a gente constrói junto com a Start Law que me fazem ter esse know-how dentro desse âmbito de inovação. Para vocês conhecerem um pouco mais sobre a minha jornada, que intrinsecamente está relacionada com a Start Law, em 2017, o meu sócio e eu, o Nicolas Fabeni, nós fizemos parte da nossa graduação em Lisboa, onde nós ali observamos que lá na Europa esse bate-papo sobre direito digital, direito para startups estava bem mais disseminado do que aqui no Brasil. Lá essa maturidade em relação a esse assunto era bem maior. Essa troca de ideias a respeito sobre o que é uma startup, sobre como que ela é aplicável no mundo real das coisas, estava bem mais em voga. Também assuntos sobre direito digital, direito eletrônico. E quando a gente voltou para terminar a graduação, a gente percebeu, cara, tem uma oportunidade aqui. A gente foi se especializando, começamos a nos aprofundar cada vez mais nesse assunto, a gente começou a pesquisar mais sobre, porque como no Brasil era algo que estava muito incipiente, ainda está, né? A gente está passando por um processo agora de crescimento da maturidade sobre o que é uma startup, sobre como fazer. Para vocês terem uma ideia, mesmo em época de pandemia, que nós estamos vivendo agora em 2020, o índice de investimento em startups no Brasil já alcançou, isso que o ano nem terminou, 87% do valor que foi investido no ano passado. A gente já está na cifra ali de 827 milhões de reais, salvo engano. E também o número de startups tem assim crescido vertiginosamente, pelo menos nos últimos 5 anos, em mais de 300%.
Então, com base em tudo isso, a gente acabou fundando a Start Law, que era um projeto, uma ideia, assim como muitas ideias surgiram. A gente achou que tinha oportunidade e aí parece que a sorte sorriu para nós. E no ano passado mesmo, o escritório de advocacia aqui de Curitiba, a LPBK, abriu um programa de aceleração. Eu e o Nicolas, a gente sentou, conversou e falou, cara, talvez valha a pena a gente se arriscar. A gente fez a submissão do projeto para esse escritório que estava com um programa de aceleração. Fomos selecionados, passamos o ano inteiro ali recebendo mentorias, recebendo dicas, um capital semente também. E ao final do ano a gente acabou recebendo o investimento desse escritório, a gente deu parte do percentual da empresa em troca ali do investimento. E início desse ano a gente de fato começou a operacionalizar a Start Law, começou a inserir tecnologia. E sumariamente o que faz a Start Law? A gente trabalha com o intuito de consolidar as ideias que transformam o mundo. E a gente faz isso com o uso das tecnologias, que é a Apollo e a Agnes, que são as ferramentas que hoje nós criamos. Uma é um Customer Relationship Management, ou seja, é um CRM que faz a interação dos clientes que nós atendemos, conosco que fazemos o trabalho de modelagem jurídica ativa desses novos negócios, e a Agnes, desculpa, que é uma ferramenta de automação de documentos, ou seja, o que levaria uma semana e meia para ser feito um documento em específico para uma determinada empresa, a gente consegue fazer em questão de minutos. A título de elucidação, um contrato de parceria empresarial, que em tese no mercado leva 1 semana e 5 dias, que foi o tempo que nós pesquisamos e chegamos a essa conclusão, a gente consegue reduzir, a gente até fez uma aposta interna aqui na empresa, que a pessoa mais rápida que conseguiu fazer esse contrato, esse documento, elaborando ele através da Agnes, levou 4 minutos e 32 segundos para fazer. Então, a gente conseguiu reduzir ali de 1 semana e meia para 4 minutos a estruturação desse documento. Então, em suma, o que nós fazemos na Start Law é isso, nós hoje consolidamos essas ideias que transformam o mundo com o uso da tecnologia, fazendo a modelagem ativa desses negócios. E antes de entrar, de fato, nos assuntos em específicos, nas questões contratuais, nas questões importantes na jornada jurídica de uma startup, eu já quero deixar vocês à disposição para irem fazendo perguntas no chat, tá? Ao final, ali, quando a apresentação encerrar, a gente vai trocando uma ideia. Se vocês tiverem dúvidas, já façam agora e depois a gente responde. Mas então, vamos lá ao que interessa. O que a gente vai ver hoje, turma? A gente vai ver quais são e em que ponto esses documentos que a realidade jurídica trata são imprescindíveis e o porquê que eles são imprescindíveis. E aí a gente já vai começar com o acordo de sócios ou o memorando de entendimentos. O que são esses dois documentos? O memorando de entendimentos, ele nada mais é do que um material que vai trazer as diretrizes de como a relação societária do fulano, do sócio A com o sócio B ou demais sócios vai acontecer. Por que esse documento é tão importante? Porque hoje foi feito um estudo, nós capitaneamos um estudo, e a gente percebeu, nós constatamos através dos dados, que 6 em cada 10 startups encerram as atividades por desentendimento societário. Ou seja, o Joãozinho quer abrir uma empresa lá com o Ciclano, e aí eles acham uma ideia sensacional, vão montar um foguete que vai levar todo mundo para Marte, tá? Só que aí o Joãozinho quer fazer o combustível à base de hidrogênio e o Ciclano diz, não, eu quero que pegue o petróleo do pré-sal para fazer. E aí entra nesse desentendimento, uma baita ideia que poderia revolucionar a sociedade acaba se desfazendo por uma briga entre sócios. Então, esse é um dos documentos que faz e reduz os riscos e dá essas diretrizes. E a gente sabe que relação com pessoas é complicada, às vezes você está lá de bem com essa pessoa e no outro dia você está querendo a cabeça dela. É normal, ainda mais dentro de uma relação de sociedade que tangencia as startups hoje no Brasil. Então, o memorando de entendimentos, ele é um documento que é feito antes da empresa constituir um CNPJ. Ou seja, se você ainda não ligou para o seu contador e não falou, amigão, eu quero abrir um CNPJ, é esse documento que você tem que ter. Por que ele é importante nesse momento, o memorando? Porque, por vezes, você tem essa ideia, você já sabe como fazer, você já sabe como construir essa ideia, você já tem até um segredo de estado ali, de como fazer o negócio mais rápido e melhor em comparação ao mercado como um todo, e você sente uma certa preocupação se o seu sócio briga com você e vai lá e faz uma empresa concorrente, talvez com mais facilidade do que você, em tese, faria na tua empresa. Então, para direcionar essas relações, o memorando de entendimentos antes da constituição do CNPJ é importante. E o acordo de sócios, por sua vez, ele é um documento que tem a mesma intenção, ele tem as mesmas diretrizes, ele só muda o nome e muda o momento em que você vai fazer a construção dele, que é quando a sua empresa tiver já o CNPJ.
Quando ele tiver no contrato social, que a gente vai ver mais para frente, você tem que colocar uma cláusula e responder e especificar que nessa cláusula existe um documento anexo, que no caso seria o acordo de sócios, que vai estar dando as diretrizes em caso de desentendimento entre as pessoas que estão ali participando. Mas aí vocês devem estar se perguntando assim, tá, beleza, Thales, quais são as cláusulas desse bendito documento? As cláusulas são várias, não existe uma certa limitação de quais são específicos, quais não vão, vai muito da relação entre os sócios, mas existem algumas que são imprescindíveis para esse documento, que estão aqui nessa relação que eu trouxe para vocês. Essas cláusulas, elas vão desde participações societárias, que interligam ali, o sócio A vai ter 60%, e o sócio B vai ter 40% ou vai ser 50-50. Vocês vão fazer essas diretrizes. Às vezes, isso acontece muito na realidade de startup. Se você tem um projeto, você sabe que ele está certo, porque você, quando está administrando um negócio, você sente que o negócio pode dar certo. E você quer ir atrás de um investimento, você pode deixar algum percentual da empresa no que a gente chama de put option, PUT option, que é o caso de você ter um percentual pronto, já direcionado para a entrada de um investidor anjo, de um fundo de investimento, ou até mesmo um contrato de vesting, que é um contrato que é feito para colaboradores chaves, que é aquela forma que você tem no começo de um projeto de trazer alguém, esse alguém vai acreditar no propósito que você tem enquanto empresa, e em paralelo você vai estar concedendo para ele um retorno em termos monetários, um salário, uma participação, e no futuro uma participação societária. É uma das formas que você tem de fazer isso. Outra maneira que você pode conseguir constituir cláusulas importantes é em relação à administração do negócio. Como assim administração? Por vezes, um dos sócios tem mais afinidade dentro do conceito de administração de empresas, enquanto o outro é um porra louca que está lá querendo fazer acontecer, às vezes ele não é formado em nada, não tem uma aptidão financeira. Então, através da administração, dessa cláusula de administração, a gente consegue dar as diretrizes de qual sócio vai fazer o quê. O sócio A vai fazer isso, o sócio B vai fazer aquilo. Então, essas são alguns dos gargalos que a gente atende dentro da cláusula que tangencia a administração do business. A propriedade de tecnologia. A propriedade de tecnologia é uma cláusula que é muito importante quando, por exemplo, um dos sócios ele entra com um código de programação. Ele desenvolveu ali um software que revoluciona o sistema do varejo hoje no Brasil. É ele que fez, através do conhecimento dele. Então, a propriedade da tecnologia vai ser dele. Ou se ele é um cara muito gente boa, ele vai chegar e vai falar assim, cara, bota a propriedade da empresa. Isso pode aumentar o valuation, pode aumentar o valor de mercado da empresa. Então, a gente coloca como propriedade de tecnologia a empresa sendo detentor. Então, essa vai ser a diretriz essencial dessa cláusula nesses documentos. A concorrência, o que seria a concorrência? É aquilo que eu falei para vocês. O sócio A funda uma empresa com o sócio B, e nesse interim, os dois têm ali uma treta, brigam entre si e desfazem a sociedade. A cláusula de concorrência, ela dá as diretrizes para dizer, cara, vamos supor que eu e o Nicolas a gente discute e a gente encerra as atividades da Startlaw. Nós colocamos no acordo de sócios, no nosso já, que nós não podemos, pelo prazo de 5 anos, ou qualquer prazo que seja ali interessante para as partes, seja 1 ano, 2, 3, o padrão do mercado é ser de 3 a 5 anos, nós colocamos que nesse prazo de 5 anos, os sócios não podem abrir uma empresa em similar, com foco de nicho de mercado similar, ou fazer a mesma coisa. Por quê? Para evitar que um dissabor que começou num desentendimento entre os sócios se perpetue por muito tempo, ainda mais quando a gente está falando de dinheiro. A cláusula que fala sobre a confidencialidade é basicamente a mesma coisa. Às vezes, dentro de uma startup, você cria um modelo de negócio inovador, uma solução inovadora, como eu bem pontuei. Às vezes, um dos sócios tem ali uma solução, uma programação punk, rock, que não tinha no mercado antes. E aí, para proteger essa solução, para proteger que você venda essa informação para um concorrente, ou proteger até mesmo o ativo intelectual da empresa, se cria a cláusula da confidencialidade, para evitar que todas as informações cruciais e que fazem o modelo de negócio rodar saiam fora para o mercado. Transferência de participação engloba basicamente ali os outros 2 tópicos, que é saída e cessão, ou seja, eu, Thales, tenho 50% da Startlaw e eu não quero mais o negócio.
Aí a gente dá as diretrizes de que a primeira pessoa que vai ter interesse de compra é o Nicolas, que é o meu sócio, ou vai ser os sócios investidores da Startlaw, ou eu posso chegar para o mercado e falar assim, pegar um cartaz na rua e falar, vende-se 50% da Startlaw. Tudo isso é permitido, desde que tenha tudo bem alinhado e bem distinto no acordo de sócios e no memorando de entendimentos, principalmente nessas cláusulas de transferência e de participação que englobam a saída e a cessão dessa cota societária que aquela pessoa em questão faz parte. Tem outras cláusulas que são importantes estarem também. Como eu falei, não existe um limite máximo, um limite mínimo, tem outras cláusulas que são importantes, mas, em suma, essas são algumas das que são indispensáveis para um negócio, tá? Para que vocês comecem a dar os primeiros passos de uma maneira segura e de uma maneira onde um só objetivo seja alcançado, que é consolidar juridicamente a tua startup. Então, passando essa parte inicial de abertura de uma empresa, essa parte inicial de criação de uma startup, que é basicamente esses documentos, a gente vai para a segunda fase de uma vivência de uma empresa inovadora, em termos jurídicos, documentalmente falando. É óbvio, só para conhecimento de vocês, que existem outros documentos importantes, existem outras informações, aqui é só um apanhado geral, inclusive a gente coloca os canais de comunicação oficial da Startlaw à disposição, caso vocês queiram tirar mais dúvidas mais para frente, tá? Se acabou aqui a nossa troca de ideias e surgiu uma dúvida, a gente está à disposição para maiores esclarecimentos. Mas seguindo essa lógica, a gente vai para o contrato social. O contrato social, existe um certo conflito em relação ao acordo de sócios, porque ele dá algumas diretrizes semelhantes. Só que o acordo de sócios é um documento específico e o contrato social é basicamente aquele padrão que o contador vai fazer e vai apresentar para a junta comercial. Através deste contrato social como um todo, a gente coloca ali cláusulas obrigatórias que são por lei obrigatórias, as cláusulas de direito de preferência também, que estão relacionadas àquela questão da transferência de cota de participação societária, as questões de administração. Ali, quando a gente fala de deliberação e convocações, isso é exigido por lei. Então, tem algumas diretrizes a depender do regime societário que você for assumir na tua empresa, se for uma limitada, se for uma sociedade anônima, se for uma MEI, etc., etc., a lei ela exige que tenham alguns quórums para que seja tomada uma decisão. Por exemplo, eu faço uma empresa no regime X. A lei vai dizer que dos sócios que tem, mais da metade precisam dar um aval para determinada tomada de decisão. Porém, todavia, entretanto, a gente consegue fazer essas alterações específicas em termos de deliberação neste documento aqui, o acordo de sócios e memorando de entendimentos. Uma coisa que é importante também trazer para vocês, que no direito brasileiro, o contrato faz lei entre as partes. Até que se leve para a justiça, tudo que vocês colocarem em contrato vai ter validade. Então, por exemplo, se um dos sócios tem a administração do dinheiro e ele percebe que, talvez seja legal contratar aquela empresa de marketing por R$3.000, a gente pode colocar dentro do acordo de sócios que para tomadas de decisões que envolvem dinheiro até um escopo máximo de até, sei lá, R$5.000, pode ser tomado sem conhecimento dos demais sócios. E naquele momento ele vai ter que fazer a prestação de contas. Então, o contrato social ele é um documento que ele é imprescindível, obviamente, é com ele que você vai constituir seu CNPJ, mas mais imprescindível do que esse documento em específico é o acordo de sócios que precisa estar feito. Então, assim, se você tem uma startup e você não tem acordo de sócios, amigão, você pode estar prestes a fazer parte do percentual de startups que fecham antes de atingir o sucesso. Só para vocês terem uma ideia em termos de números, segundo a Associação Brasileira de Startups, o tempo médio de vida de uma empresa dessas no Brasil hoje é 1 ano e 7 meses, tá? E de 9 em cada 10 que abrem, encerram as atividades nesse período. Então, é muito importante que, se for para encerrar a atividade em termos legais falando, vocês consigam reduzir os riscos tendo esses documentos em mãos, que a gente vai tratar aqui nessa masterclass, mas é importantíssimo ter, principalmente, o acordo de sócios. E aí a gente entra num documento à parte, que também ele já está citado aqui dentro da confidencialidade no acordo de sócios, eventualmente pode estar citado no contrato social, mas esse a gente trata com uma peculiaridade a mais, justamente porque o contexto de uma startup, a realidade de uma startup, ela carece de conhecimento que até então o mercado não tinha. Porque a proposta de uma startup é entregar uma solução inovadora para um problema que, em tese, as pessoas já têm. Porque é basicamente reinventar a roda.
Às vezes você tem um problema, às vezes você tem uma dor enquanto uma pessoa no mercado, você sabe que tem uma forma que você pode resolver aquilo, e essa forma de resolver pode valer esses milhões de reais. Só que é óbvio que uma ideia, a gente costuma até o nosso sócio investidor, o Maurício Kavinsky, ele nos trouxe um dizer quando a gente começou o projeto, que era o seguinte: a ideia de vocês é boa, mas ela vale nada, porque uma ideia não vale nada. Até que você prove essa hipótese, você faça a validação de mercado, você constitua um projeto como um todo, vá à luta, mostre que o teu negócio é viável e então constitua a tua empresa como um todo. E é aí que entra a importância deste documento, o NDA, que é o No Disclosure Agreement, que é a confidencialidade como um todo. Que é trazer essa segurança para a solução que você tem, é trazer a segurança de que se acontecer alguma coisa, você não tem risco de ter o teu modelo de negócios aí rodando pela internet como um todo, o teu sócio não vai chegar e não vai espalhar para todo mundo como você fez em caso de uma eventual discussão, os teus colaboradores, os teus funcionários, eles assinam esse documento para manter o sigilo e as informações importantes do teu negócio. Então é através do termo de NDA, através da confidencialidade, que você vai trazer essa segurança em termos de operação para a tua empresa. Através desse documento, você vai, por exemplo, aqui internamente na StartLaw, a gente tem algumas soluções que nós aplicamos frente ao mercado, que invariavelmente, se o mercado como um todo tivesse conhecimento, talvez o preço que nós aplicamos fosse não questionável, mas seria um preço que demais pessoas poderiam fazer, porque nós temos uma lógica comercial, nós temos uma lógica de tecnologia por trás, que é o nosso diferencial, que faz com que a gente se posicione de uma maneira a qual a gente chama atenção frente ao tradicionalismo da coisa. E assim pode ser com a ideia de vocês, assim pode ser com outras startups no mercado. É tendo esse termo que vocês vão trazer essa segurança que é indispensável para toda e qualquer startup. Inclusive, para vocês terem conhecimento, alguns fundos de investimentos, eles tomam como diretriz essencial para investimento a existência da confidencialidade, porque é só dessa forma que esses fundos de investimento vão ter a segurança de que aquela startup de fato é um negócio inovador. Até os outros documentos que eu trouxe, o contrato social e o acordo de sócio, também são imprescindíveis para que um fundo de investimento faça a aplicação do dinheiro. Depois a gente vai tratar sobre os investimentos como um todo, e ali eu vou especificar quais são as fases desse investimento, os tipos de documentos para investimentos, mas desde já eu deixo claro, se você está galgando um espaço para estar conseguindo e conquistando investimento no mercado, você tem que ter o lado jurídico bem feito. Os fundos como um todo fazem um trabalho de due diligence, que é fazer uma mensuração de como está a realidade jurídica daquela empresa. E se você não tiver, a tua ideia pode ser sensacional, você pode ser o próximo dono da Uber. Se você não tiver isso aqui, a chance de você conquistar um investimento é muito pequena. Ainda mais em termos de Brasil, que juridicamente falando é uma terra sem lei, onde a gente tem ali decisores, tomadores de decisores pensando de uma forma, outros pensando de outra, a gente tem esses conflitos, apesar da lei estar escrita e ter toda a especificação do que acontece, por vezes existe esse conflito de interesses. Então, tendo isso aqui, é um respaldo muito importante para o teu negócio em relação aos teus sócios, colaboradores e, no futuro, em relação ao mercado de investimento. Depois a gente entra nas questões voltadas para as parcerias. Mas antes eu retorno para vocês, assim, havendo dúvida, podem fazer no chat, eu vou respondendo depois. Mas no que tange as parcerias, é aqui que o negócio de vocês vai começar a crescer. É através dessas parcerias, pessoal, que vocês vão começar a trazer o branding da empresa. É através dessas parcerias que vocês vão começar a expor a marca de vocês, que o mercado vai passar a conhecer vocês. É através desses contratos que você vai ter os teus primeiros clientes. É através desse contrato que você vai ter os teus primeiros colaboradores. Eu trouxe o termo parcerias, mas isso engloba tanto as questões B2B, que é business to business, questões de colaboradores, questões de representação comercial. Então, com esses documentos, eu vou explicar um por um agora, você vai começar a fazer com que o teu negócio seja notado. Então, vamos lá, começando pelo contrato de representação. É óbvio que existem outros contratos, mas esses são os essenciais que até nós aqui internamente na empresa constatamos com os nossos clientes. O contrato de representação comercial é aquele contrato que basicamente você vai utilizar na seguinte situação.
Vamos supor que você tem uma empresa de produtos cosméticos, tá? Você inventou uma fórmula de maquiagem sensacional que vai fazer com que particularmente eu não sei, mas vai fazer com que aquela maquiagem específica fique 24 horas no teu rosto. Pode pegar chuva, pode pegar ventania, você pode chorar num show sertanejo maravilhoso, que a maquiagem vai ficar, tá? Então aí você começa a pensar assim, cara, eu preciso que mais pessoas saibam disso, eu preciso expandir. Aí você vai lá no teu Instagram, você abre assim, você vê, pô, tem essa blogueira aqui que, cara, se eu fechar um negócio com ela, vai estourar a boca do balão, ela vai mostrar para todo mundo que eu consigo fazer e tal, tal, tal. Aí você começa a matutar, cara, como que eu posso fazer isso? Um dos maiores erros que a gente percebe é justamente acionar esses stakeholders, esses players no mercado, sem a devida contratação. Porque se nesse contrato de representação comercial, nessa relação da tua empresa com essa blogueira, você não tiver um contrato de representação comercial, e se porventura nesse contrato não tenha essa cláusula de confidencialidade, cara, você pode ter certeza que se essa blogueira vê que o negócio vende como água, se ela vê que o negócio realmente funciona, que a maquiagem é boa, ela vai abrir um negócio igual. E se você não tiver um contrato de representação que traga para ela benefícios por ela estar representando a tua marca, estar representando o teu produto, bem como benefícios para que você tenha segurança em termos de confidencialidade de operação, você está começando devagarzinho a caminhar para o limbo das startups que vão fechar antes do sucesso, porque você aumentou teu risco. E aumentando o risco, cara, o negócio vai ficar feio. Então, se você tem a intenção de fazer um trabalho nesse gênero, você tem uma ideia, conhece alguém que pode te ajudar a escalar, e você não quer ter uma relação de colaborador, a pessoa não quer virar sócio, mas quer te ajudar, faça um contrato de representação comercial. Aqui você vai colocar cláusulas em termos de remuneração, quantos % daquela venda o cara vai tirar, qual que é a área de atuação do cara, o cara vai trabalhar só na região sudoeste do estado do Amapá. Vai ser só lá. Você precisa colocar em contrato que vai ser só lá. O cara vai ganhar comissão nas vendas que ele fizer e nas vendas que as pessoas vierem direto para a empresa comprar. Não vai ganhar comissão. Tudo isso você vai definir no contrato de representação comercial. E, sumariamente, esse contrato ele é feito entre pessoas jurídicas e pessoas jurídicas. Tá? Porque, basicamente, quem representa uma empresa trabalha com outras empresas representando. Então, as diretrizes de como vai funcionar essa representação são dadas neste contrato em específico. O contrato de parceria empresarial, ele é usado por muitas vezes com o intuito de fazer com que empresas elas tenham um vínculo entre si, objetivem o crescimento empresarial, a expansão de marca e até mesmo a criação de um branding conjunto, ou a que a gente conhece por um collab. Né? Esse contrato de parceria empresarial ele vai dar as diretrizes, por exemplo, de como vai funcionar caso alguém contrate um produto, voltando à realidade ali da empresa de maquiagem. Vamos supor que você tem empresa de maquiagem e você faz um negócio com a Natura. Só que a Natura, você não quer que seja vendido pela Natura em si. Você quer ter a tua marca, mas você quer dizer que a Natura está junto. Então, vai ser por um contrato de parceria empresarial que você vai fazer esse esquema. Ali você vai dar as diretrizes daquele produto, quantos % fica para a empresa tal, quantos % fica para outra, qual vai ser o objeto, se vai ser só para venda daquele produto específico, ou se vocês vão fazer venda de mais um produto, como vai funcionar a área de atuação, a validade do contrato, se você pode ou não fazer um produto em paralelo, depois de encerrado, você pode fazer a concorrência, as questões de confidencialidade, assim como no de representação comercial, precisam estar descritas de parceria empresarial, porque às vezes você tem ali um esquema, como eu trouxe para vocês no começo, um esquema diferenciado frente ao mercado. Quando você vai fazer essa parceria empresarial, invariavelmente essa outra empresa precisa saber o teu modus operandi. E através desse contrato, com a cláusula de confidencialidade, você vai trazer a segurança para o teu business de que a Natura não vai copiar a fórmula da tua maquiagem, certo? Contrato de trabalho. Esse ali é padrão, hoje, legalmente falando, é um contrato seletista, é um contrato que é feito hoje com os teus funcionários, ele é importante você ter, tá? A gente sabe que por uma questão de contenção de gastos, uma questão até de remuneração do próprio profissional,
às vezes, né, não deva ser o correto, mas o padrão, o mercado é fazer a contratação de PJ-PJ. Você pede para o colaborador ir lá, abrir uma MEI, e essa pessoa vai faturar ali direto, vai receber, vai emitir nota fiscal, e se você fala para ela que ela vai receber R$ 1.500 por mês, ela vai tirar 1.500 para ela, mais as comissões em caso se vocês trabalharem assim. O contrato de trabalho, não. Ele já traz algumas diretrizes que a própria lei aplica, que é questões, por exemplo, se o cara recebe R$ 1.500, X% tem que ir para a FGTS, X% é para pagar tal tributo, Y para tal tributo, e isso faz com que o cara que em tese ganharia R$ 1.500 passe a ganhar algo em torno de R$ 1.000, R$ 800 de fato ali no contra-cheque, certo? Então, o contrato de trabalho, ele traz essa segurança para o colaborador, ele é importante para você conseguir fazer essa relação com o seu colaborador e ter algo dentro da lei, certo? Mas ele é imprescindível também quando você está tratando com uma empresa grande, com um business grande. Isso chama atenção se você, frente ao investidor, não tiver. E o contrato de PJ-PJ, ele é um contrato que é variável. E, basicamente, ele sintetiza a prestação de um serviço. Ou seja, você fecha enquanto empresa, enquanto CNPJ, com outra empresa para prestar um serviço. E esse aqui é um exemplo de um contrato que vai para um trabalho de modelagem ativa de um novo negócio, como é o nosso caso. É um contrato que você vai fechar com uma agência de marketing, com uma agência de contabilidade, um escritório de contabilidade. É um contrato para prestar um serviço. E ali ele é focado justamente neste intuito. É óbvio que PJ-PJ pode ter outras diretrizes, mas para a realidade de uma startup no que tange parcerias, é basicamente para a prestação de um serviço, e aí vai muito do somebody love, de uma empresa que quer vender algo e você que quer comprar, né? A famosa lei da oferta e demanda. A próxima fase importante, o próximo percalço jurídico, por assim falar, que uma empresa enfrenta, é a escolha do tipo societário. Essa escolha do tipo societário ela é muito importante porque é através desse momento que você, empreendedor, vocês, sócios empreendedores, vão definir que forma, legalmente falando, a empresa vai ser constituída. Se ela vai ser uma sociedade anônima, que é ali dividida em cotas, como empresas cotadas na Bolsa de Valores, se vai ser venda de cotas, 1.000 cotas, a um valor de R$ 1.000 cada uma, o sócio vai ter 500, o outro 500. Tem uma legislação específica para a sociedade anônima, então tomem bastante cuidado em relação a isso. Se você está pensando em abrir uma startup, tome bastante cuidado, procure ajuda na hora da escolha do tipo societário, porque isso vai implicar em questões tributárias, em questões de relação com sócios. Os quórums de deliberação são distintos para cada uma das sociedades que você escolher. A responsabilidade dos sócios também são distintas. Por exemplo, no caso da responsabilidade de uma empresa aberta no tipo societário limitado, vamos supor que eu e o Nicolas escolhemos a LTDA, a limitada, para abrir Start Law. E a gente faz assim, lava dinheiro, faz uma sujeirada. E aí a justiça pega a gente, tá? Nesse momento, o patrimônio de responsabilidade minha, enquanto sócio, está limitado ao que eu compus a sociedade. Eu posso estar dizendo que a empresa tem 10 mil de capital e eu coloquei 5 mil. Eu respondo por 5 mil reais daquele quadro societário. E se eu tiver R$ 1 milhão dentro da minha conta pessoal, por mais que essa empresa esteja fazendo coisa errada, em primeiro momento, esse 1 milhão não vai responder. Por quê? Porque o regime é limitado, ou seja, limita-se a participação do sócio. É óbvio que a legislação traz, eu não lembro agora, até tem um professor que fala que quem sabe artigo de cor é presidiário. Eu não lembro o artigo agora que fala do Código Civil, que trata sobre isso, mas existe a possibilidade da justiça, sim, desfazer a participação societária, desfazer o instituto da empresa e atingir o patrimônio específico dos sócios. Mas isso aqui, esse regime societário, protege, no primeiro momento, os próprios sócios. E a MEI, como um todo, é um regime societário que é indicado para quem é uma matilha de um lobo só, um empreendedor solitário, uma pessoa que quer abrir um negócio,
Você vai lá, abre uma MEI. É claro que, assim, cada uma dessas empresas, elas têm os regimes tributários, mas isso, num primeiro momento, para quem está abrindo uma empresa, é mais um bate-papo que você vai ter com o seu contador, aliado com quem faz esse trabalho ativo de modelagem por vocês. Mas o que importa na hora de você começar a cogitar a abertura da empresa é a questão societária da coisa, é conseguir fazer esse esquema de definir dentro daquela empresa como vai se dar a participação de cada um dos sócios. Então, numa fase, no roadmap ali de vida de uma startup, a gente já tratou sobre acordo de sócios, que é, e memorando de entendimentos, que a primeira coisa que vocês têm que fazer, antes mesmo de pensar em ter produto e lançar para o mercado, vocês têm que olhar para si e falar, pessoal, o teu sócio falar, cara, eu tenho esse documento ou não tenho? Porque se você não tiver, cara, você já está começando errado. E o que começa errado, termina errado. Então, antes de abrir um produto, abrir um CNPJ, vai fazer um acordo de sócios, vai fazer um memorando, uma vez feito e azeitada a tua relação com o sócio, deu boa. Vamos para o próximo passo. Contrato social, depois a gente vai lá e faz os contratos de confidencialidade, que são imprescindíveis, e os contratos de parceria. Esses contratos de parceria em específico, pessoal, é só depois da empresa constituída, porque não adianta nada, como eu falei, você já querer vender o negócio sem ter as definições societárias bem distintas. E aí a gente entra no que quem tem startup sempre quer, que é o processo de investimento. Para vocês terem uma ideia, quando eu e o Nicolas fundamos a Startlaw e a gente pensou em abrir um negócio, a gente jamais cogitou a hipótese de que a gente teria acesso à verba que foi disponibilizada para nós fazermos o que a gente faz. Isso que essa verba, assim, não é 1/10 do que a gente vê no mercado. Por exemplo, a Preâmbulo Tecnologia, uma empresa de Curitiba mesmo, recebeu recentemente um investimento de 10 milhões de reais para fazer a operação rodar. Tem fundos de investimento como Caravela Capital, que tem sede aqui em Curitiba, que o cheque mínimo, salvo engano, é algo em torno de 3 milhões. Então, você já imaginou, você está lá, sentado em casa, pô, trocando uma ideia com o teu amigo, puta, tem uma ideia, e que daqui 6 meses você pode estar pleiteando um cheque de 10 milhões de reais? Pois é, isso pode acontecer através dos processos de investimento que uma startup quer. Geralmente, quando as pessoas criam uma startup, eles já objetivam lá para frente ter um investimento, receber uma grana e fazer o negócio rodar. E neste processo de investimento, a gente vai ver aqui depois quais são as fases de fato, eu vou trazer para vocês, tá? Mas nesse processo de investimento, falando em termos legais e contratuais, esses são os principais momentos que vocês vão enfrentar. Existem outras formas de fazer integralização de investimento numa empresa, mas o padrão do mercado são os que aqui estão. E eu vou explicar para vocês um por um com bastante calma, parcimônia e tranquilidade. O que é o term sheet? O term sheet, isso até é uma curiosidade legal para trazer para vocês, o ordenamento jurídico brasileiro, as leis brasileiras, elas não estão adequadas à realidade de uma startup. O trabalho tradicional que um profissional do direito faz, por vezes, aprende na academia, não é um trabalho direcionado para uma realidade de uma startup. Uma startup, segundo Steve Blank, que é uma sumidade em termos de novos negócios, inclusive recomendo para vocês irem pesquisar na internet conteúdo sobre Steve Blank, até Eric Ries, livros sobre o Eric Ries, tem um chamado Lean Startup, que é startup enxuta. Se você está pensando em abrir um negócio, cara, vai ler esse livro antes de qualquer coisa. Tem também esses livros do Steve Blank. E, sumariamente, o term sheet é um documento importado do ordenamento das leis estadunidenses, ou seja, ele é um termo de intenções. No Brasil, se você for perguntar para qualquer professor de faculdade, ele talvez ou não conheça ou vai te dizer, cara, não é padrão do Brasil, porque esse documento não existe dentro do ordenamento jurídico brasileiro. Nesse termo de intenções, ali vai estar a intenção de um investidor investir na tua empresa. Então, é através desse termo de intenções que esse investidor vai chegar e vai falar, cara, eu tenho a intenção de investir 500 mil reais na tua empresa. E para investir 500 mil reais, eu quero essa contrapartida, essa contrapartida, essa contrapartida e essa contrapartida. Então, é através desse termo de intenções que vocês vão começar a dar as diretrizes junto com o seu investidor, das metas que você precisa atingir para ter esse investimento, das metas que você precisa galgar para conseguir fazer com que o cara coloque a grana na tua empresa. Então, no term sheet, o termo de intenções, vocês vão colocar a participação societária que o investidor vai ter,
quem é o investidor de fato, o que ele vai fazer, o que ele não vai fazer pela tua empresa. Vão ter cláusulas de put option, que são de tag along, drag along, que são cláusulas voltadas para o controle e para a proteção do investidor como um todo, do tipo, perfeito, Fran, já está tudo sob um esquema, tá? Estou controlando o horário. Mas é através dessas cláusulas que vocês vão dar essas diretrizes nesse termo de intenções. Ele é basicamente o que o próprio nome, termos de intenções. Due diligence é o processo de análise que o investidor vai fazer em cima da tua empresa. Eu comentei com vocês, está procurando investimento, vai conquistar investimento, vai ser feito due diligence. E se o cara vê que não tem segurança jurídica falando, você tem um problema e ele não vai investir a grana. Então, o due diligence é esse processo de análise das coisas para ver se a casa está arrumada para ele botar a grana. E o mútuo conversível, que engloba essas outras coisas aqui, o mútuo conversível, ele sim existe no Brasil. E o que é o mútuo conversível? O mútuo, ele significa empréstimo. E conversível é trocável, é substituível. Ou seja, o cara vai lá e te empresta 500 mil reais, passado o tempo, se ele vê que faz sentido, ele vai converter aquele 500 mil em 30% da ação. Então, o mútuo conversível é isso. Ele segue as mesmas diretrizes, o que precisa fazer, o que não precisa fazer, o que tem que fazer, o que não precisa, o que o investidor vai disponibilizar além da grana, porque se você está procurando processo de investimento, eu recomendo também que você vá atrás de smart money, ou seja, dinheiro inteligente, que é aquela grana que vai vir não só o dinheiro, mas vai vir um networking, vai vir um mentor, vai vir um cara que vai te ajudar a crescer comercialmente falando, vai melhorar a operação, etc, etc. E aí, adentrando um pouco mais na realidade das startups, que é o momento em que vocês vão galgar esse processo de investimento como um todo, nesses formatos aqui, a gente tem esses dois slides aqui, que são os dois últimos, até se vocês já quiserem ir preparando perguntas ali, eu vi que tem uma pergunta da Elaine, e eu vou responder depois. O processo de investimento, ele acontece quando a empresa, em suma, né, acontece quando a empresa encontra este momento aqui, que é o ponto de equilíbrio entre as contas da empresa e o tempo de vida dela, levando em consideração aquele tempo que a Associação Brasileira de Startup traz, que é 1 ano e 7 meses, em média, de vida de uma empresa, de uma startup no Brasil. Geralmente, quando você começa com o caixa no vermelho, você começa gastando e não recebendo. Até você chegar, e você vai gastar mais. Se você acha que você está gastando pouco, cara, pode multiplicar por uns 4, 5 o teu gasto, que é o que vai acontecer até você atingir isso aqui. Que é o gasto que você vai ter com uma empresa de marketing para fazer o marketing do teu negócio, com uma empresa de design para fazer os posts bonitinhos de Instagram, de Facebook, que é os gastos com colaboradores, que são pessoas que vão fazer o teu comercial, são os teus desenvolvedores, se você não tiver na equipe, que você vai... E olha que desenvolvedor é caro, hein? Puta merda, desenvolvedor é um negócio de salgado. Se tem algum desenvolvedor aqui falando, vocês são o futuro da nação, vocês que vão fazer o dinheiro rolar. Mas o gasto vai vir aqui. E aqui a gente chama o Vale da Morte. Esse negócio que vocês estão vendo aqui é o que a gente conhece por Vale da Morte, que é o tal do 1 ano e 7 meses que faz as empresas fecharem. Então, nesse momento, vocês vão ter dificuldades, não que aqui vocês não vão ter, tá? Mas aqui vocês vão ter mais dificuldades para fazer o negócio tracionar, para fazer o negócio rodar e o negócio acontecer. E quando vocês conseguirem fazer acontecer, vocês vão atingir o ponto de equilíbrio, que é o momento em que a receita que entra paga os custos, e é o momento em que vocês vão estar tirando uma grana enquanto investidores. Não pensem que vocês vão ganhar 10, 15 mil, às vezes vai ser pouco, vai ter colaborador ganhando mais do que você, isso é normal acontecer, mas vocês têm que ter um propósito em mente, vocês têm que ter um foco, e se vocês acreditam no negócio, vocês vão passar por isso aqui numa boa, porque... é difícil, é complicado, não é fácil, juridicamente falando é mais difícil ainda, é muita documentação, é muita legislação, é muita confusão, mas se vocês sobreviverem a isso aqui, vocês podem se colocar como pessoas especiais, porque vocês passaram pelo Vale da Morte, passaram pelo prazo de 1 ano e 7 meses, que é o padrão hoje de uma startup no Brasil. E aí aqui a gente fala dos momentos, além do momento de investimento, que vocês podem galgar em qualquer um desses espaços, as formas como esse investimento vai chegar, tá? É o último slide. O último slide a gente vai trabalhar para vocês aqui quais são os tipos de investimento que vocês vão fazer via term sheet, que vocês vão fazer via mútuo conversível. Esses investimentos são divididos nessas categorias. Vocês podem, num primeiro momento, vamos dividir aqui, ó. Num primeiro momento, vocês podem ganhar
um investimento quando vocês tenham uma ideia como um todo, através de competições, que é hoje o que a gente conhece por hackathons, até pelo programa de aceleração que a gente fez. Vocês podem encontrar um anjo, que é o que a gente chama de investidor anjo, que de fato é um anjo, que é uma pessoa que vai acreditar no negócio de vocês e vai botar uma grana. Aqui a gente está falando de investimentos que vão até algo em torno de 100 mil a 200 mil reais. Então, e também incubadoras. Incubadoras são empresas que fazem o processo de incubação e ali eles dão uma grana para vocês operacionalizarem a coisa. Então, aqui é um primeiro momento de investimento. Vocês vão estar ganhando essa grana por ter a ideia através dessas pessoas. Quando você chega no momento de plano de negócios como um todo, a gente já está falando de um investimento categorizado como seed, um investimento semente, que ele pode vir através de equity do crowdfunding. Vocês podem ganhar jogando para a galera comprar, por exemplo, a gente tem um cliente chamado Bolsa de Startups. Se você submete esse projeto à Bolsa de Startups e você consegue fazer parte do escopo de entregáveis deles, vocês vão ter acesso a uma plataforma e através dessa plataforma as pessoas vão poder, pessoas físicas, assim como eu, como vocês que estão aqui acompanhando, vão poder colocar uma grana, 100, 200, 300 reais, comprar parte da empresa para viabilizar o negócio. Então, é através do equity do crowdfunding. Existem as Venture Builders, que as Venture Builders, o Venture vem de aventura, né, propriamente dito, e Builders de construção. Então, o Venture Builder vai ser aquele ambiente onde você vai construir algo de risco de uma aventura. E essas empresas, existem empresas especializadas no Venture Builders, e elas vão colocar para você uma grana seed. Que, assim, eu não sei valores especificamente falando, mas vai ter basicamente algo em torno de até 500 mil reais. E existem as aceleradoras, que são propriamente ditas aceleradoras, são empresas que vão pegar vocês, vão acelerar vocês, vão botar uma grana e, por vezes, vão pegar uma participação societária do negócio. Deixa eu tomar uma água que falar tanto seca a garganta. Mas, passando dessa fase de seed, a gente entra nas questões de desenvolvimento de produto na série A. Aqui a brincadeira começa a ficar mais séria. Aqui a gente está falando de cheques que vão algo em torno de 500 mil reais a 1 milhão e meio, que são com as Venture Capitals, que são empresas mais robustas, que são fundos de investimentos mais robustos, são fundos que vão botar uma grana ali federal para vocês crescerem, e aqui eles galgam espaço em empresas com desenvolvimento de produtos. Quando acontecem as primeiras vendas, por vezes, vocês podem estar pleiteando uma série B, que série B daí já é também um negócio mais profundo, que já é o buraco mais embaixo, gira em torno de algo ali de 1 milhão e meio a 3 milhões de reais. Que aqui a gente tem os private equities, que são empresas fechadas. Às vezes, a gente fala de série B, você tem um negócio que trata de bebidas. Nós temos um cliente que faz interação entre bares ali, a Sochi 41. A Ambev pode ter interesse, e a Ambev pode botar uma nota, pode botar 3 milhões de reais. Aí ela está entrando... Realmente, eu não sei se esses são os valores, eu estou aqui colocando para vocês na minha experiência. É que não existe um limitante dos valores como um todo, mas vocês vão estar entrando num fundo de série B. Série C e série D, aí o negócio é mais fundo ainda, o buraco é mais embaixo ainda, que ali a gente está falando de cheque de até mais ou menos 10 a 15 milhões de reais, que é quando já está tudo operacionalizado, ali a gente tem até sindicatos que investem, e aqui a brincadeira fica mais séria. Chega na série D, você pleiteou o investimento nessa grana, já tirou um percentual legal, botou alguns milhões na conta da empresa, e você quer expandir, aí, meu amigo, só te resta um caminho. Você vai para a oferta pública do teu negócio na Bolsa de Valores, que é o famoso IPO. Initial, me fugiu agora a tradução de fato do IPO, mas é quando você chega para a CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários, e fala assim, CVM, eu quero botar a Start Law para vender participação societária na Bolsa de Valores. E aí você faz o IPO, a oferta pública do teu negócio. E aqui a gente tem alguns exemplos de startups que começaram aqui, ó, em ideia, em competição, e já estão aqui pleiteando investimento, que é o caso do Nubank. O Nubank não no IPO não, que é o caso do Uber. Uber nos Estados Unidos, na Nasdaq, que é a bolsa americana para empresas de tecnologia, já fez o seu IPO e foi um sucesso. Você pode comprar participação societária da Uber enquanto pessoa física investidor em ações. A mesma coisa a SpaceX, que começou aqui, numa ideia do Elon Musk em criar foguetes de empresa privada. E hoje já é uma empresa que está galgando espaço. Eu não lembro se ela já fez o IPO ou estava galgando espaço no IPO, mas a Tesla, do próprio Elon Musk,
começou como uma ideia de carros sustentáveis e já tem hoje uma oferta pública. Então, sumariamente, pessoal, isso, Initial Public Offering, exatamente, oferta pública inicial, o IPO significa isso. Basicamente, esses são o step by step em termos legais, jurídicos e documentais que uma empresa, uma startup hoje no Brasil tem que experiencializar, são coisas que vocês vão ter que enfrentar. Se vocês querem abrir uma startup, se vocês querem abrir um negócio, vocês vão precisar passar por esses documentos. Se alguém falar para vocês que vocês não vão enfrentar, não vão precisar disso, fuja para as colinas em relação a essa pessoa, vocês vão precisar. Acordo de sócios é imprescindível, contratos de parceria são imprescindíveis, vocês precisam ter isso em mãos, e se vocês não tiverem, vocês vão ter problemas. Então, o que a gente tinha para apresentar aqui da Start Law é isso para vocês. Sintam-se à vontade para ir buscar as Start Law nas nossas redes sociais. O nosso Instagram é Start Law, _ Start Law, bem aqui como está no comecinho aqui. Vocês podem nos achar lá no LinkedIn também. Vocês podem me procurar no LinkedIn para tirar qualquer dúvida, abrir networking. A gente pode estar trocando uma ideia. Thales Farias. O meu sócio é Nicolas Fabeni também. Ele, inclusive, é aluno de administração do FPR. Vocês podem nos procurar para trocar uma ideia. A gente está mais do que à disposição para ajudar vocês da melhor maneira possível. E eu acho que é isso, Fran, que eu tinha para passar para o pessoal hoje. Eu acho que eu vou agora responder, até acho que tem 2 perguntas aqui no chat. A primeira pergunta é da Elaine. Quanto tempo leva para estruturar todas as etapas que você está apresentando para construir uma empresa? E quanto custa todo o processo? Elaine, seguinte, o tempo para fazer isso depende muito, a gente até brinca assim, quem quer rir tem que fazer rir, né? Então, o tempo que leva para fazer isso, nós internamente da empresa, acreditamos que é um período de 6 meses para você começar a construir a segurança de fato. É óbvio que esses documentos você consegue ter uma celeridade bem maior, mas para fazer algo com consciência, tranquilo, e que o próprio empreendedor veja o que está sendo feito junto a quem faz esse serviço de modelagem de novos negócios, nós acreditamos que vai de 3 meses a 6 meses. É um período inicial ok para você fazer esse trabalho. E o custo para esse processo, ele é muito variável. Existem profissionais aí no mercado que vão te cobrar R$5.000 para fazer um dos contratos que eu te passei, outros que vão cobrar muito mais, outros que vão cobrar muito menos. Vai muito do quanto você está disposta a fazer pesquisa de mercado, mas a gente pode conversar mais a fundo, nos aciona lá nas nossas redes, lá na Start Law, a gente pode te explicar o quanto que hoje é o padrão do mercado, qual é o nosso custo hoje para a gente fazer esse trabalho junto com as empresas, porque assim, internamente na Start Law, cada negócio tem o seu nível de envolvimento que a gente enquadra. E cada pacote, cada nível de envolvimento tem o seu valor. Como a gente coloca o uso de tecnologia, reduz bastante os custos, mas é algo que é muito variável em termos de valores. Tem outra pergunta aqui, eu acho que essa é para a Fran, como obter os certificados das participações nas palestras. Eu também precisei de bastante quando eu estava na faculdade. Como podemos ter acesso a esses recursos das aceleradoras? Então, as aceleradoras, como eu falei para vocês, elas são empresas que elas procuram empresas aqui que estão na fase ou de ideia ou de montar um plano de negócios como um todo. Existem vários editais que são feitos para aceleração, tá? Então vocês podem procurar na internet bastante. Inclusive nós na Start Law, nós fazemos editais de aceleração, nós fizemos um esse ano, submetemos, foi um sucesso, foram mais de 80 inscrições, a gente acelerou 8 projetos, foi totalmente de graça. Ano que vem, em meados de fevereiro e março, a gente vai fazer outro edital de aceleração. Então, fique esperto nas nossas redes que a gente vai fazer. Não tem custo nenhum, você tem acesso a mentores que vão fazer esse trabalho com vocês. Mas as aceleradoras como um todo é na base de pesquisa nas redes, na internet, que você vai ter acesso aos recursos que eles oferecem, tá, Camila? Então, é você fazer pesquisa de mercado como um todo para achar. Se as primeiras vendas acontecem na série B, então as incubadoras e aceleradoras investem em nossa ideia com base na previsão de faturamento? Basicamente, Camila, assim, as empresas hoje que fazem investimento... É que assim, o que acontece? Cada empresa tem uma realidade. Nós recebemos um investimento e a gente era só uma ideia, certo? Como tem empresas que já estão faturando uma nota, como foi o caso da Preâmbulo, que é uma empresa de tecnologia que, inclusive, faz parte do conglomerado que o nosso sócio investidor participa, ele é diretor da empresa, recebeu um cheque de R$10 milhões, mas é uma empresa que está há 32 anos no mercado. Então, quando a gente fala
você perguntou aqui se as primeiras vendas acontecem na Série B, é muito relativo. Quando eu falei para vocês que as primeiras vendas estão na Série B, é que os fundos, os private equities que fazem investimentos em Série B, eles procuram sumariamente empresas que já estão fazendo as primeiras vendas. Mas pode ser que você tenha uma empresa aqui que está na fase de ideia ou de desenvolvimento de produto e você chame a atenção de um fundo Série B. E esse fundo Série B queira colocar grana em você, mesmo você tendo em plano de negócios, certo? E as empresas, as incubadoras, aceleradoras, elas investem sumariamente em ideias, porque elas querem acelerar essas ideias, elas querem incubar essas ideias. Só que nada possibilita que elas incubem ou acelerem ideias que já estão em processo de primeiras vendas. Porque você tem que aprender e a desenvolver se você está fazendo as primeiras vendas. Mas se você chamar a atenção de uma aceleradora, pode acontecer. Por exemplo, nós atendemos no nosso edital uma empresa chamada Agenda Pequeninos. Essa Agenda Pequeninos já está fazendo as primeiras vendas, já está fazendo o processo ali operacional deles e o produto já está desenvolvido. Eles, em tese, já estão aqui, poderiam galgar um investimento em Série B, mas eles participaram da nossa aceleração. Então, não tem um padrão. Isso aqui é, assim, uma visão macro da coisa, mas não existe um padrão. Se a ideia, o Breno perguntou, se a ideia exige 1 ano ou mais de pesquisa e tecnologia, alguma empresa ou fundo apoiaria? Cara, vai muito do teu somebody love para vender a ideia, certo? Nós temos um outro cliente nosso, uma software house chamada RIA, o Felipe Rigoni, que é o CEO da empresa, ele sempre fala para nós assim, que o projeto principal tem que ter um sentido de propósito, tem que ter um sentido que faça as pessoas acreditar. Se você, Breno, tem uma ideia e você acha que a tua ideia leva 1 ano ou mais de pesquisa em cima de tecnologia para fazer acontecer, você só tem um dever para buscar uma empresa ou um fundo para apoiar. Você vai ter que fazer uma apresentação comercial, cara, vai ter que montar um pitch e você vai ter que encantar esse fundo. Para você ter uma ideia, o Uber hoje não dá lucro. A SoftBank, que é um dos maiores investidores, um fundo japonês de investimento, que é um dos maiores investidores, comprou o negócio, botou grana e o Uber não dá dinheiro, dá prejuízo, mas eles acreditam no propósito, eles acreditam no que o Uber quer fazer, eles acreditam no plano de negócio. Então, assim, quantos anos já não faz que o Uber está no Brasil? E quantos anos faz que a SoftBank está investindo? Então, tudo isso é muito relativo. Se você tem essa ideia e se isso exige 1 ano ou mais de pesquisa, cara, só te dou uma dica. Monta teu pitch, bate na porta de investidor, bate na porta de empresa e fala, cara, eu acredito nisso aqui. Eu sei o que eu quero fazer, como fazer para eu chegar onde eu quero chegar. Se você quer estar comigo, se junta comigo. Tá? Você tem que chegar no olho dessas empresas, desses fundos e falar, eu estou prestes a correr a maratona da minha vida. Daqui 1 ano, quando você me ligar, quando a pesquisa estiver pronta, eu talvez não te atenda, vou estar ocupado. Se você quer entrar comigo nessa, então compra o ticket porque o trem-bala está saindo. Você tem que chegar a ter esse peito, essa cara de pau, porque esse mercado de startups exige muita cara de pau e botar o negócio fazer, no bom sentido, obviamente, ter coragem de fazer acontecer. Então, não sei se respondi a tua pergunta, Breno, mas em suma, se você tem essa ideia, se exige esse tempo, cara, faz um pitch, convence teu investidor e soca a bota para fazer o negócio acontecer. Eu acho que não tem mais perguntas aqui, Fran, então por hoje é só. Pessoal, qualquer coisa, mais dúvida que vocês tenham, a gente está à disposição, como eu falei, nas nossas redes sociais, mandem um e-mail, podem nos acionar nas nossas próprias redes, passei para vocês os nossos LinkedIns, o meu e do Nicolas, que é meu sócio, a gente está à disposição. Se vocês têm uma ideia e precisam de ajuda, contem conosco que a gente vai fazer o que for preciso para fazer vocês chegarem aqui, ó, no IPO. E se chegarem aqui, eu vou querer uma participação para tirar uma grana também. É isso aí, Fran. Ótimo, muito obrigada, Thales. Eu agradeço imensamente a todos que participaram conosco hoje, nos demais dias, né, do evento, e especialmente ao Thales, que nos passou todos esses conhecimentos e possibilitou tirar muitas dúvidas aí. Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem entrar em contato diretamente com a agência, né, ou até diretamente com o Thales, que ele disponibilizou o contato. E a gente espera vocês aí nos próximos eventos que a gente vai fazer aí para frente, tá bom? Um abraço grande para vocês e até mais. Obrigado, Fran. Tchau, tchau, pessoal. Gente.